Olá, chegamos nos arcanos da corte do naipe de copas, mas antes disso uma breve recapitulação do naipe de copas, do elemento água. No As, nós somos tocados pelo mistério. De forma traduzida, os momentos onde a gente sente as emoções que nos abordam. Por que a gente sente o que a gente sente, quando a gente sente. Às vezes a gente encontra um motivo, mas nem sempre. O As de Copas é o momento onde a gente dá início a algumas situações, algumas questões, a alguns empreendimentos na nossa vida, a partir do que a gente está sentindo. Como se fosse uma confiança, às vezes, uma fé, um bem-estar. A partir do sentir, a gente pode também começar as coisas. Esse é o As de Copas. O 2 de copas ele já nos revela o espelhamento. O espelhamento que a gente encontra na nossa relação com as outras pessoas. Independentemente do que você sinta em relação a outra pessoa, independentemente de como a outra pessoa te afeta, isso fala sobre você. Isso é uma forma e uma ponte muito grande para o autoconhecimento. A gente consegue descobrir muito sobre nós mesmos a partir daí. Esse é o 2 de copas. No 3 de copas nós encontramos a comunhão. Um momento onde a gente reconhece que o nosso sentir ele é muito moldado pelos ambientes que a gente se encontra. Então, diante de uma pessoa, você é afetado de uma forma. Mas quando existem mais pessoas envolvidas, aqui você se compartilha, aqui você entra em comunhão com as outras pessoas e você também não controla nada disso. Mas a autoobservação diante desses cenários, eles também trazem autoconhecimento. O 4 de copas nos traz a interiorização. No 4 de copas nós encontramos o nosso corpo emocional, a nossa estrutura emocional. O que a gente sente quando a gente está sozinho, sem os estímulos. A gente encontra paz, a gente encontra tristeza, a gente encontra alegria. O que precisa ser melhorado, até que ponto você é muito vulnerável ao que o outro sente ao seu redor, até que ponto você é muito fechado a isso. O 4 de copas é a sua estrutura emocional. No 5 de copas nós encontramos a impermanência. Independentemente do que você sinta, vai passar. E essa impermanência nos lembra que o rio da vida está sempre fluindo. A gente apenas está navegando nele. Às vezes a gente se prende, mas nem sempre adianta. A impermanência ela faz parte da vida. No 6 de copas nós já encontramos a reconciliação. Independentemente do que lhe tenha passado na sua vida, que lhe tenha afetado emocionalmente, em alguns momentos você precisará olhar para trás para se reconciliar com o que foi. Porém, isso não é tão simples. Não basta simplesmente você lembrar de algumas coisas e dizer que superou. A gente só sabe mesmo se superou algumas situações quando a gente tem a chance de alguma forma, reencená-las na nossa vida. Então, se algum dia você se sentiu abandonado e disse que já superou isso, por exemplo, será mesmo que isso já foi superado? Quando você se encontra numa relação, será que essa sensação de abandono, por exemplo, não retorna? Já no 7 de copas nós encontramos as miragens. Você observa a sua imaginação, observa o seu sentir, mas até que ponto o que você sente, o que você imagina é realmente realizável? Até que ponto o que você sente, o que você imagina, não é apenas um castelo de areia, não é um excesso de fantasia? Porque o elemento água, a espiritualidade, ela também carrega as impossibilidades. Dentro do campo da imaginação, tudo é possível. Mas no nosso mundo concreto, nem tudo é realizável. Já no 8 de copas, nós encontramos a renúncia. Diante dessas imaginações, diante de questões das quais a gente vive atualmente, a gente precisa renunciar a algumas. Seja pela impossibilidade de realização, seja pela necessidade de avanço. Nem sempre onde a gente se encontra nos traz satisfação emocional mais.
No 9 de copas nós encontramos a serenidade, que é o momento onde a gente já tem mais sabedoria emocional. Nada disso que aconteceu mais nos afeta como antes. Não que a gente vá deixar de ficar felizes ou tristes, mas a gente simplesmente constata isso, não se apega. No 10 de copas, então, nós encontramos o pertencimento. Independentemente do que estejamos passando, cada um na sua vida pessoal, todos nós pertencemos à mesma fonte. Todos nós pertencemos a esse planeta onde cada um, ao seu modo, no seu ritmo, está avançando, buscando evolução, buscando compreensão espiritual na própria vida. Afinal de contas, qual a nossa função aqui? Então nós seguimos para os arcanos da corte e encontramos o Pajem de Copas. O Pajem de Copas aqui ele pode ser entendido como o nosso interno pequeno príncipe, a nossa pequena princesa, no sentido de inocência diante do elemento água. Na imagem nós vemos o nosso pajem olhando para uma copa de ouro e cores vibrantes ao seu redor. O pajem de copas representa a nossa inocência diante da nossa imaginação, diante do nosso sentir. Uma criança, por exemplo, consegue imaginar coisas que para um adulto pareceria inimaginável. Esse é um exemplo do pajem de copas. Mas como nós estamos falando de desenvolvimento espiritual aqui, envolvendo adultos, o pajem de copas aparece como a nossa própria criança, a nossa própria inocência diante da imaginação. Como nós estamos falando do elemento água, o pajem de copas é aquele que se aproxima da nascente. A nascente, por menor que seja aquele broto de água que sai dali, por baixo existe todo um manancial. E aquele broto de água pode se tornar um grande canal de um rio. Ou seja, entre o manancial interior na terra, debaixo da terra, e o rio, existe a nascente. Aquilo que brota do fundo e vem para a superfície. Então o pajem de copas, como a nossa nascente interior, vai representar que a gente consegue acessar, a partir da nossa imaginação, muita coisa. Mas o que dessas coisas se torna um rio? Nem tudo. O pajem de copas, justamente por ele representar a nossa ingenuidade, a nossa inocência, ele carrega também muita fantasia. Então parte do que a gente sente ser possível nem sempre é possível. Mas a partir da experimentação, a gente vai encontrando tudo isso. Porém, essas fantasias, elas podem ser justamente motivos para poder a gente lutar o nosso dia a dia. A gente sonha, e sonhar acordado faz parte do pajem de copas, faz parte do ser humano. O que a gente não deve fazer é deixar isso de lado. Caso contrário, a vida fica muito seca. E nós estamos falando aqui do elemento água, a gente precisa desse elemento também. Os pajens carregam ocultos com eles o arcano do louco, o arcano número 0. O arcano do louco ele representa o potencial, aquilo que ainda não existe, é o 0. Não é 1, nem 2, nem 3, é o 0. E como o próprio nome diz, ele é considerado o louco, aquela parte nossa que observa as infinitas possibilidades na nossa imaginação, no nosso sentir, e que algo em nós nos convoca a fazer a partir disso. Porém, se a gente for considerar o que os outros vão achar, nós seremos taxados de loucos, incoerentes, fantasiosos. Porém, a partir disso, a gente se conecta com a nossa nascente, e essa nascente pode se tornar um rio. E esse rio pode se desembocar no mar. Ou seja, a partir daquela pequena fonte de água, daquela pequena imaginação, tudo pode crescer. Porém, é tudo muito frágil quando a gente fala do pajem de copas. Então, quando ele sai numa leitura, ele está nos convidando a tenha mais inocência diante do que você sente também.
Tenha mais inocência como uma criança que desenha uma borboleta, que desenha um cavalo e acha que tá a coisa mais linda do mundo. É a partir daí que a gente tem a real capacidade de evoluir a partir da prática. A gente tem que considerar que nós estamos caminhando considerando o tempo. Então, enquanto o tempo passa, o que você faz? Apenas deita e imagina ou pega para tentar realizar? Assim como uma criança, o pajem de copas dentro de nós, ele não está buscando aprovação. Ele está buscando simplesmente se experienciar, colocar para fora aquilo que está rondando, girando, pulando, saltando, colorindo a própria imaginação. Caso contrário, a vida pode ficar muito adulta. E mesmo que sejamos adultos, a gente também será eternos pequenos príncipes ou pequenas princesas, sem se apegar ao nome. A gente precisa também se conectar com esse lado mais voltado para o conto de fadas às vezes. Claro que a gente tem o realismo, o pezinho no chão, mas é importante. Vamos então para o Cavaleiro de Copas.